Sabe o que acontece quando juntam 4 mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Começa agora o TPM no Ar Business. Eu sou a Fernanda Castro e aceitei a missão de desvendar o mundo dos negócios através da visão de mulheres. E a nossa convidada de hoje é empresária há 12 anos. Ela atuava na área de comércio internacional de grandes indústrias, mas com o tempo, cansada da rotina maçante, decidiu empreender, começando do zero a sua empresa. Era o que ela precisava para dar aquele ar de vendedora, já que ela sempre gostou de estar em contato com pessoas diferentes e conhecer histórias de vidas diferentes. Viagem é o sobrenome dela e sua segunda casa são os aeroportos. Ela já recebeu o prêmio como melhor consultora nas categorias Trabalho e Estudos, High School e Cursos e está entre as 10 melhores agências de intercâmbio do país, marcando um faturamento mensal de mais de R$1 milhão. No microfone do TPM no Ar Business, Lívia, da CI, Central de Intercâmbios. Como vai, Lívia? Muito bem, obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda ao microfone do TPM no Ar Business. Lívia, conta aí dessa marca de R$1 milhão, o que você está vendendo lá? Pois é, bom, a CI é uma empresa muito grande, né? Quando eu resolvi empreender, na verdade, eu fui procurar uma empresa que tivesse uma estrutura, enfim, bacana. E eu sou uma intercambista CI. Então, eu, antes de mais nada, muitos anos atrás, eu fiz intercâmbio pela CI. Fui para Londres, que é aquele destino que a gente sempre conversa, que a gente ama de paixão. Vamos para Londres no final do ano, hein? Pois é, vamos. E foi uma experiência tão marcante, foi tão gostoso, que aí os anos passaram e, de repente, eu falei, por que não, né? E aí eu procurei a CI, deu super certo. A CI Taubaté é uma das 140 franquias da CI Brasil, né? E a gente vende uma série de produtos, porque a CI ela abrange todas as idades. Então, a gente pega desde a adolescência até a idade que a pessoa tiver à disposição, né? E aí, em alguns momentos, claro, né? A gente acabou atingindo uma marca aí bastante expressiva. E uma delas foi essa marca de R$1 milhão aí em faturamento, que até quando eu me dei conta, eu falei, como assim? Né? E são esses grandes goals que a gente às vezes não tem, que a gente normalmente atinge, né? Sim. E são eles que movem a gente a fazer coisas maiores, né? E uma das coisas que, assim, me deixou muito feliz com o crescimento da CI, a CI ela sempre foi muito bem recebida, né, em Taubaté. A marca é conhecida, mas uma das coisas que sempre ficou muito claro para mim, não importa você ter uma marca forte, se ao atender o cliente, você não corresponde, né? Uhum. Então, uma das coisas que você falou aí na apresentação e que, de fato, eu levo sempre comigo é o prazer que eu tenho em conhecer pessoas. Então, cada pessoa que senta na minha mesa, eu sempre uso esse discurso, eu falo para todo mundo, eu não tiro pedido para ninguém. Aqui a gente vai fazer uma consultoria personalizada. Então, eu vou entender quem essa pessoa é, qual é o sonho que ela está trazendo para mim. E, com base nisso, a gente acaba estreitando a relação de uma forma tão bacana. E o cliente ele se sente tão bem acolhido, que aí o que acontece? A gente já chegou num momento hoje que grande parte dos meus clientes vem por indicação. E hoje em dia, você falou em sonho, né, Lívia? Mas hoje em dia, viver no exterior, morar no exterior, estudar no exterior, já não é mais tanto um sonho, é muito uma realidade, né? A gente tem uma massa grande, tanto de imigrantes quanto de pessoas que estudam fora do país, né? Na verdade, o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido um aumento muito grande, é uma tendência, principalmente assim, de adolescentes sendo preparados pelos pais para irem embora. Né? Então, quando a gente fala... Ir embora, você fala estudar ou ir embora... Universidade. Tá. Então, assim, o que eles fazem? O que eles fazem? Eles começam um projeto, né? Então, eu tenho pais que me falam, Lívia, eu quero desenhar um projeto com você. Então, a gente começa com um curso de idiomas rápido nas férias. Aí, o adolescente vai para ver se ele se adapta, se ele fica longe da família, se a família também consegue ficar longe dele, né? Depois, eles migram para um passo mais avançado, que seria o high school. Então, aí o adolescente vai para um semestre, esse um semestre, quando vê, estendeu para um ano, e aí, quando vê, termina o ensino médio. Quando eles estão terminando o ensino médio, é quando eles me procuram e falam, Lívia, eu quero fazer faculdade fora, né? Uhum. Aí a gente entra dentro do processo de mentoria universitária. Então, eu tenho notado o quê?
Muitos desses pais, eles já chegaram no momento de vida que eles têm uma estrutura financeira, eles têm vínculos no Brasil, então eles não vão embora, né? Não é simples você simplesmente falar, eu vou fechar tudo e eu vou embora. Aí eles fazem o quê? Investem nos filhos. Então, esses adolescentes estão sendo preparados, de fato, para irem embora. Você acha que é uma projeção? Eu acho. Uma projeção, assim, do que eu não fiz ou das possibilidades que eu não tive para cima dos filhos? Eu acho. E você acha que isso é pesado para essas crianças? Não acho. Não, de forma nenhuma. Eu acho que eles querem. A maioria dos adolescentes, a maioria, digo 99,9%, eles sentam na minha mesa e a ideia partiu deles, né? Eu tive um caso na minha trajetória profissional que foi uma grande frustração para mim, de um adolescente que foi fazer um high school e pediu para vir embora. Mas quem queriam eram os pais e ele não. Entendi. Entende? Então, agora, quando o adolescente senta querendo ir, que 99% é o caso, eles chegam prontos. Eles chegam assim, o pai às vezes quer deixar em um semestre, ele fala, poxa pai, um ano, o que custa, né? Aí desse um ano, quando você vê que um ano e meio... Eu espero que o Nando não me venha com essa história de aumentar para um ano, viu, Nando? Presta atenção, hein? São 6 meses, hein, menino? A chance é grande. A chance é grande. Sabe por quê? Porque eles são altamente adaptáveis. Né? E eu acho que, principalmente com essa questão da internet, eles têm tanto acesso à informação e eles já sabem que não é mais, Fê, essa história, eu vou fazer intercâmbio porque eu preciso do inglês. O adolescente não está nem aí com o inglês. O inglês já faz parte da vida dele desde que ele nasceu. Ele já é uma geração diferente da nossa, né? A nossa foi começar a fazer inglês quando adolescente. Eles não, eles nascem fazendo inglês na escola. Então, assim, para eles é muito mais uma experiência de vida. É a chance que eles têm de sentirem que eles são capazes, que eles têm autonomia para se movimentar sozinhos, sem pedir permissão o tempo todo, mas, ao mesmo tempo, sabendo que eles não estão sozinhos, que eles têm amparo. Uma estrutura, né? É você soltar a corda, né? Você solta, você está segurando, mas você solta ela. É que nem aquele cachorrinho que tem aquela cordinha assim. Automático, que vai, né? Qualquer coisa você puxa de volta. Eles sabem que se a gente precisar, a gente puxa de volta, entende? Certo. Mas, Ivy, hoje vamos focar, depois a gente volta a conversar sobre, né, os adolescentes, estudo e tal, mas o meu foco hoje é falar sobre esse mercado de trabalho no exterior. Sim. Eu tenho alguns universitários que me ajudam com perguntas, né? Eu vou abrir a possibilidade de perguntarem sobre trabalho e vivência no exterior. Olha isso, tem 2 páginas aqui. Essa daqui eu não consigo nem enxergar de novo. Tá. Mas, enfim, fala para mim, quais são os melhores países para se estudar ou trabalhar, ou se tem um país, assim, específico? Fala, esse eu acho que é o melhor país para se estudar e trabalhar. Ótima pergunta. Não existe um melhor país. Existem aqueles países onde isso é possível, né? Então, essa é a primeira questão. Então, por exemplo, existem países onde você pode trabalhar fazendo curso de inglês, que é o que a grande maioria dos brasileiros precisa, porque, infelizmente, o brasileiro é uma das nacionalidades que menos fala o inglês. Você sabe muito bem disso. Graças a Deus. Graças a Deus, que bom pra você. Porque senão eu tava lascada, né? Existem alguns países como, por exemplo, né? Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, são destinos... Dubai, né? Emirados Árabes. Em Dubai também existe essa possibilidade. E aí as escolas recebem esses estrangeiros para curso de inglês com permissão de trabalho. E existem países onde o aluno vai fazer um curso profissionalizante. Para isso, ele tem que ter o inglês, senão ele não é admitido, como, por exemplo, o Canadá. Né? Lívia, e o restante que você não citou? Você não falou Inglaterra, não falou Estados Unidos? É de fato porque não tem. Né? Nesses destinos, para você trabalhar, você tem que estar numa graduação. Então, quando você me fala, tem um país melhor? Não, existe aquele país que se adequa ao seu perfil. Que perfil é esse que a gente vai analisar? Perfil financeiro, burocracia de aprovação de visto, tempo de permanência. Então, cada um desses destinos vai ter uma regra diferente. E é por isso que a gente tem que conhecer a pessoa, né? No nível do detalhe. Tem muita gente que senta na minha mesa e fala, meu sonho é para a Austrália, mas a Austrália não é para você. Eu escuto muito falar desse programa de trabalhar e estudar como sendo no Canadá. É muito forte isso. Profissionalizante. Profissionalizante. Sim. Porque os outros países que você falou estão na minha lista de países que têm uma demanda maior de força de trabalho mesmo, né? Eles gostam muito do estrangeiro para trabalho. Essa questão do Qual trabalho... Qual tipo de trabalho? Excelente, era o que eu ia falar agora. Essa questão do trabalho é importante a gente deixar bem claro, que é o seguinte. As pessoas me falam, Lívia, é fácil, eu vou conseguir trabalho? O trabalho vem incluso no programa? Não, o trabalho não vem incluso no programa. Todo mundo que me procura para fazer trabalho ou estudo, escuta a seguinte frase. É preciso ter atitude. Se você não tiver atitude, as coisas não vão cair do céu. Não é? Então, assim, você chega num destino com a permissão para você trabalhar, mas quem vai encontrar o trabalho é você. E aí,
E aí, o que acontece? Existem N tipos de trabalho. As pessoas querem, na verdade, sair do Brasil e, de repente, encontrar algo semelhante ao que elas faziam aqui. Isso não é uma ideia real, tá? A gente tem que ser muito honesto. O que elas vão fazer? Alguns chamam de mão de obra básica, né? Mas eles vão trabalhar em lojas, restaurantes, hotéis. Eu tive uma cliente uma vez, ela foi comissária da Gol, tá? Então, ela foi para a Irlanda, comprou uma super escola, um intercâmbio incrível. Foi uma das primeiras pessoas que eu embarquei pós-pandemia. Ela foi contratada por um pub. E aí, ela me dando notícias, né, do intercâmbio, eu falei, e aí, como é que tá? Ela falou, Lívia, tô ótima, tô fazendo um trabalho super inusitado. Eu falei, você foi contratada para quê? Eu trabalho num pub, eu sou segurança. Eu falei, segurança? Ela falou, mas eu trabalho diferente. Assim, esse pub, ele tem 2 andares. Então, assim, a minha função é estar na escada, impedindo que as pessoas, depois de um determinado momento, que já beberam bastante, caiam de lá de cima. Essa era a função dela. Ela foi contratada para isso. Então, ela trabalhava os finais de semana fazendo isso e era remunerada. Salvando a vida das pessoas, né? Literalmente, porque na Irlanda, uma das coisas que eles mais gostam de fazer é beber. Então, olha, isso é uma novidade para mim. Então, quer dizer que quando as pessoas vão até a CI para contratar um curso de work... Não, no Canadá não. No Canadá, o Work and Study, ele vai para um curso profissionalizante, ele vai trabalhar mesmo. Ele sai da CI com... ele não sai com nada contratado, não. Nenhum desses lugares. O que ele sai da CI, ele sai com o curso contratado. Só que quando ele entra dentro de um college para fazer um profissionalizante, ali ele vai ter acesso a opções de trabalho, sejam elas remuneradas ou não, dentro de empresas. Daí é diferente. Ele pode ser, por exemplo, um simples assistente, algo administrativo, mas assim como ele também pode trabalhar num café, por exemplo. Tá, entendi. Mas a possibilidade desse do Canadá de ser um trabalho mais linkado com a área business é maior. É maior. Mas até pelo nível de inglês que você já tem que ter. Exatamente. E qual é o nível de inglês que você precisa ter? Para um college? Para fazer esse curso profissionalizante que você falou do Canadá, chegam a pedir um IELTS 5.5, por exemplo. Tá, aí você vai tá me dizer num B2, um C1, né? B2, C1. C1, acho que ele quase num C1. Exato, então assim, eu falo para as pessoas assim no atendimento, você fala inglês? Qual é o seu nível de inglês? Intermediário. E quando as pessoas falam intermediary, eu falo, ai meu Deus do céu, nem o intermediário ela sabe falar, né? Então, o intermediário é muito amplo, né? O intermediário, ele pode ser aquele que você entende, mas você não fala nada. Então, se você não consegue se comunicar, você não pode fazer um profissionalizante, você não vai trabalhar, é difícil trabalhar. Na verdade, essa história de básico, intermediário e avançado foi uma coisa que a gente instituiu aqui no Brasil, eu acho que até partindo dos níveis A, B e C, né? Porque o quadro comum europeu, para quem não sabe, gente, existe uma categoria que chama quadro comum europeu. Então, ele é dividido em A, B e C. Nível A, nível B e nível C. No nível A, você tem o A1 e o A2. No nível B, o B1 e o B2. E no nível C, o C1 e o C2. O que o brasileiro fez? A brasileirou e chamou A de básico, B de intermediário e C de avançado. Mas é muito complicado esse corte seco, porque quando você tem um nível B2, você fala inglês nesse nível que a gente está conversando aqui, todo mundo se entende. E é muito interessante que eu sempre falo o seguinte, tem que alinhar muitas expectativas, né? Porque as pessoas saem daqui, quando elas chegam lá e fazem um primeiro teste de nivelamento com um professor nativo, que é o que elas vão ter acesso, e eu passei por isso, você tem a sensação de que ou ele não te avaliou direito, ou você não estava fazendo o seu papel direito aqui no Brasil quando você estava estudando. Porque você nunca chega lá no nível que você está aqui. Lá eles são muito mais exigentes. É diferente, né? Então, assim, uma pessoa para ela entrar no profissionalizante, eu sempre falo para o cliente, seja muito honesto com você mesmo, né? E vamos pensar assim... Vamos ser cruel com você. Qual é o seu nível de inglês? Então, sendo assim, worst eu tô scenario, básico, né? para um pré-intermediário, entende? E por isso que é tão importante, Lívia, essas pessoas que têm uma vontade de fazer um curso no exterior ou de fazer uma especialização no exterior, ter um exame de proficiência. Exato. Porque aí você já sai daqui dizendo, não é você que está dizendo que é intermediário, você tem algo que te prova que isso. prove Exato. isso. Na verdade, eu sempre falo o seguinte, né? O intercâmbio, ele é um complemento. O intercâmbio, Fê, na minha visão, ele não é só você sair do Brasil para você fazer um curso de inglês ou de espanhol, que assim não tem só inglês. Ela tem espanhol, ela tem francês, alemão, italiano, ela tem vários idiomas. Mas, claro que o inglês hoje ele é o mais procurado. Mas não é só isso. O intercâmbio, ele sempre vem conectado com algum tipo de transformação que essa pessoa está passando.
É muito impressionante. As pessoas que sentam comigo na minha mesa, alguma coisa muito importante está acontecendo na vida delas. A menos que elas sejam adolescentes e os pais falem, olha, está no momento exato. Alguns programas, eles têm datas específicas, idades específicas para fazer. Mas se você já é um adulto, 18 mais, o motivo de você fazer um intercâmbio, ele pode ser diverso. E, normalmente, ele sempre vem conectado com alguma transformação de vida. Alguma coisa muito importante. Então, assim, essa pessoa, ela vai... O inglês, para ela, é importante. Ela quer voltar para o Brasil com ele, sim. Mas ela tem alguma transformação que está movimentando ela aí para procurar isso. Você estava conversando... Agora, eu estava ainda pensando na questão da pessoa ir com o curso. Ela vai com o curso de inglês e ela vai para países que aceitam trabalhos. Um dos que a gente mais conhece hoje em dia, que todo mundo fala, é nos Estados Unidos, que aceita o au pair. Explica pra gente um pouquinho o que é esse programa. O au pair? É. Bom, o au pair, ele é um programa, a primeira coisa de tudo, né? Ele é um programa exclusivo para mulheres entre 18 e 26 anos. É exclusivo? Algumas empresas conectam com homens, né? Mas a SEI não. A SEI, ela vai no público feminino, é mais bem aceito, mais bem recebido pelas famílias lá fora, né? Nos Estados Unidos. Ele é um programa do governo americano. Para nós, uma remuneração semanal de $220 para uma mocinha que muitas vezes não tem nenhum histórico profissional, não tem nenhuma formação aqui no Brasil, brilha aos olhos. Para uma família norte-americana, $200 por semana é nada. Ainda mais contratando um serviço, né? Exato. E essa au pair, ela vai morar dentro da casa da família. Ela vai trabalhar de segunda a sábado, né? Ela tem algumas férias, ela tem um período de off, mas ela vai estar basicamente o tempo todo ali. E as crianças, a gente sabe que o norte-americano, ele tem a fama, né, de trabalhar demais. E essas crianças, elas se apaixonam pelas au pairs. Então, eu sempre falo o quê? Primeiro que para você ser au pair, claro que você tem as regras que você precisa seguir, os pré-requisitos que você tem que ter, mas é fundamental que você ame criança. Né? Tem a idade máxima de 26 anos. 26 anos. 26 anos, você tem que ter até 26 anos. Até 26. E o quanto mais você falar inglês, mais possibilidade de pegar uma família com mais estrutura. Existe um momento do au pair que eles chamam de match. O match é quando você está com o seu perfil pronto e uma família te escolhe. Né? Então, ela se conecta com você e fala, opa, gostei do teu perfil. E aí, ela marca uma entrevista. Então, imagina se você não tem o inglês. No momento daquela videochamada, como é que você vai fazer? Né? Então, assim, para você chegar, para você ser bem recebida, para que as crianças te acolham e te entendam, você precisa saber se comunicar um pouquinho. Às vezes, chegam pessoas lá na escola, lá na UEI, e vêm com essa questão, né? Eu vou fazer au pair, então eu preciso aprender rápido alguma coisa para eu poder fazer. Eu falo, olha... Às vezes, espera um pouco para você ter um nível, uma qualidade de inglês melhor. Porque a ideia de você fazer au pair não é você aprender a falar inglês lá fora. É você ter isso que você está colocando. A experiência, a vivência. E se você vai usar 3, 4 meses iniciais, 5, vai... Vamos falar em 4. 4 meses iniciais do seu programa para aprender a falar inglês. Quer dizer, olha quanto tempo você está perdendo de poder... A au pair, ela sai do Brasil, ela ganha um auxílio financeiro da família. E uma das obrigações do programa é que ela estude. Ela né? estude enquanto lá. Enquanto lá. Então, muitas delas optam pelo curso de inglês, por exemplo, mesmo que à distância, né? Então, assim, o que é importante? Eu sempre falo para os clientes. Para você fazer intercâmbio, existe um grande mito que é... Eu tenho que saber inglês para fazer intercâmbio? Não. Mas espera, porque você não tem que saber inglês para você fazer um curso de idiomas. É diferente. Né? Então, eu trabalho numa grande empresa, ou eu sou um médico, qualquer profissão que seja. Eu vou tirar férias e eu vou fazer um curso de inglês. Eu preciso ter inglês, Lívia? Não, não precisa. Agora, eu vou para lá para trabalhar, que é o caso da au pair. Você precisa ter um inglês, no mínimo, intermediário, que é o que você está falando. Aí, ela vai chegar lá, ela vai refinar, né? Sim. Então, ela vai, com o dia a dia dela, conversando com as famílias, ela vai pegando o sotaque, ela vai pegando a fluidez da fala, que é o que a gente normalmente não tem aqui, né? A gente chega lá falando tudo truncado, igual índio, né? Então, você vai conectando tudo errado, feio, né? E aí ela aprende, inclusive, uma coisa que eu aprendi até com o meu professor no meu intercâmbio, né? Eu me lembro que quando ele fez o meu teste de nivelamento, eu tentava sempre puxar para o sotaque britânico, porque eu achava charmoso. É chique falar com sotaque inglês. E aí, no final, eu disse assim para ele, professor,
Agora, né? Teacher. Teacher. May I? Teacher. Agora que nós terminamos, né, o teste... deixa eu te fazer uma pergunta. O meu inglês, ele é mais britânico ou ele é norte-americano? Ele falou brasileiro. Ele deu uma risadinha e falou, olha, Lívia, na verdade, ele é bem brasileiro. Mas tá ótimo, eu tô te entendendo super bem. Né? A gente tem uma musicalidade bem forte brasileiro mesmo. Sim, É então, bem assim, difícil. isso é uma das libertações que você aprende no intercâmbio, que você não tem que forçar nada. Contanto que você tenha o vocabulário e você consiga conectar as frases de uma maneira coerente, né? É. O que importa. Mas você sabe que esse medo é um medo nosso, brasileiro. Sim, né? de O querer falar japonês não tá nem aí, o espanhol O não tá italiano nem não tá nem aí, aí. o francês não tá nem aí. A gente tem, às vezes, eu acho que até uma cultura de inferioridade. Sim. Sabe, nós somos brasileiros, temos que ser perfeitos em tudo que a gente faz, e aí a gente acaba meio E que... aí você quer falar bonito, aí você fica naquele... eu tinha um professor que no meu próprio intercâmbio, ele disse assim, quando você for falar aqui, não faça faça Até para pensar, tem que pensar em inglês. Pense em inglês. Vai ficar melhor. Então, porque a gente fica depois, assim, travando, né? Bugando, que nem a gente estava brincando. Porque daí você quer ficar falando bonito. Não, você tem que se libertar, contanto que você tenha vocabulário. Então, hoje, um au pair que vai pela CI para trabalhar né? Uma au pair que vai para trabalhar nos Estados Unidos pela CI, ela recebe em torno de $220 por semana, 880, É. $1.000 por mês, em média chama disso. tanta atenção dessas meninas? E fora isso, ainda tem também o curso, né? Porque a família paga o curso. Ela ganha uma bolsa auxílio. Ela ganha uma bolsa. Sim, sim. Tem um plano médico super bom. Então, assim, qualquer emergência médica, elas estão super bem amparadas. Basicamente, elas têm custo zero, porque moram com a família, se alimentam na casa da família. Utilizam o carro da família, né? Claro que não para benefício próprio, mas, assim, no meio do caminho, entre a escola das crianças e voltar para casa, eu passo no mercado, compro uma coisa e tal. Então, assim, elas têm um super amparo, né? Fora que elas têm coordenadoras próximas, qualquer coisa que elas precisem, tá tudo, né? Todo mundo preparado para ajudar. Se trabalha com uma organização maravilhosa. Você sabe que a Au Pair é um dos programas que muitas empresas de intercâmbio não gostam de trabalhar. Elas Por quê? costumam dizer que dá problema. Por quê? Que as meninas não são bem tratadas, que as meninas voltam antes do programa terminar. Nossa, Gente, até onde eu sei, os Estados Unidos, eles amam as meninas brasileiras para o programa de au pair. Pois é, então, aí o que acontece? Quantas pessoas eu já não atendi que me falaram, Lívia, eu quero tanto fazer au pair, mas eu tenho tanto medo. Eu falo, mas então calma, o medo acabou agora. Qual é o segredo? Existem N empresas de au pair nos Estados Unidos. A CEI trabalha com uma. Mas você trabalha com a fulana de tal? Não, e nem trabalharemos. Por quê? Porque para nós não é necessário, porque aqui nos atende muito bem. O que é atender bem? É você ter famílias emocionalmente equilibradas, estruturadas financeiramente, né? Que quando elas aparecem na câmera e elas mostram para você 3 filhos, de fato são 3, não são 5 quando você não chegar lá. Não aparecem outros. É que nasceram. Nasceram, né? Adotei. Não, são 3 crianças, de fato, são todas crianças normais, tá tudo certo, não tem nada excepcional que vai surpreender a au pair quando ela chegar, né? Quando ela chega, ela tem uma recepção, ela tem um quarto agradável esperando por ela, um ambiente estruturado, seguro, entende? Então, assim, eu adoro vender au pair. Primeiro que eu adoro criança, né? Mãe de 2, como que eu não vou gostar? E segundo que eu acredito demais na experiência, entendeu? Então, assim, eu tenho au pairs, por exemplo, que foram e não vieram mais embora. Ficaram. Casaram. As coisas aconteceram. Tenho 2 que casaram, estão por lá. Fica e um recentemente, ano. Elas vão ficar 1 ano. O au pair, ele pode durar até 2 anos, tá? E recentemente, assistindo os stories de uma delas, eu fiquei toda arrepiada. Ela deve estar falando inglês quase como você. Maravilhosa. E essa moça, eu me lembro que quando ela veio comprar o au pair, ela contou as moedas na minha mesa. Juro por Deus, moedas. Foi emocionante vender o programa dela. Entendeu? Ela veio, pagou uma parte de manhã, depois ela voltou com a mãe à tarde para pagar o resto. E ela põe as moedas na minha mesa e vamos contar. Eu fiquei arrepiada agora. Ela falou, tem que dar certo, porque ela tava... eu também. Porque ela tava no limite da idade. Ela pegou o bonde, assim, sabe quando tá passando? Sabe quando você tá no aeroporto? Que tá aquele, assim, direto pro gate, que vai fechar o portão. Correndo. Corre. Ela pegou esse momento. E assim, a gente praticamente fez o application com ela. Eu fiz com ela, e ela vai fazendo, eu fui corrigindo, e vamos, vai terminar logo, vai dar tudo certo. Essa moça ficou online. O prazo médio para uma família escolher uma moça é de 4 meses. Essa moça, ela foi escolhida em 2 semanas. Era para ser. Entende? Era, né? Era para ser. E a hora que ela entregou a última moeda para mim... Tá tudo pago, deu?
Quase que eu falei pra ela, não precisa da última moeda, não vai fazer diferença. Entendeu? E quanto custa em média um programa desse? $780. 780 Só. dólares. 780 dólares para você receber em torno de $1.000 por... 2 meses e meio de trabalho, ela recuperou tudo que ela investiu. Que legal. Tudo. Mas assim, mas é muito importante esse ponto que você puxou, né? De que a pessoa tem que estar disponível, saber que ela vai cuidar de alguma forma da casa, cuidar das crianças. Ela tem que ir com amor. É. Amor. Tem Essas que ir crianças, aberta, né? infelizmente, são muito sozinhas, né? Os pais trabalham muito. E Estados Unidos demanda isso da pessoa. Você vai pra... Não é que brincam que é a terra que o filho chora, a mãe não vê? É isso, né? Eles trabalham muito. Então, assim, às vezes a criança tá doente, ela não quer a mãe dela, não. Ela vai querer au pair. Não, e sem falar que, assim, não é que a au pair vai trabalhar de doméstica naquela Jamais. casa. Não é. Não, a função mas não é é porque essa. a função não é essa. Não. Mas a função de uma au pair lá é diferente. Então, não, eu quero dizer o seguinte, é diferente porque aqui toda casa tem uma empregada. Sim. Né? Lá, não é toda casa que tem, pelo Não contrário, não tem. Então, a criança não vai lavar e passar a roupa dela, e dobrar a roupa dela. Não. Então, às vezes, a moça pode achar, falar, nossa, mas estão me fazendo de doméstica lá. Não, não é. São só culturas diferentes. Você E isso é sempre muito tem que alinhar as importante, né? expectativas. Uma coisa que eu sempre faço com todo mundo, não importa se é au pair, se é curso, se é high school, o que é. Um dia você brincou comigo e falou, Lívia, você alinha tanto que você é chata, né? A Lívia é chata. A Lívia é chata. A Lívia é chata, de tanto que ela... claro que ela deixa tudo. Eu sempre tenho que alinhar as expectativas. Então, é o seguinte, sim, você vai para au pair, você gosta de crianças, eu gosto. Você está disposta a, de repente, a criança, na madrugada, estar doente e querer você? Eu tô. Então, tá bom, né? Você tá disposta a saber que você vai fazer a comidinha dela, que você vai lavar a loucinha dela, que você vai lavar a roupinha dela, né? E que você vai... Tudo que é inerente à criança Varrer está o quarto. com você... Sim, que você vai cantar musiquinha, que você vai ajudar no banho, que você vai levar e buscar das atividades da escola, que você vai ver desenho junto, que você vai fazer tarefa junto. Sim, então tá bom. Então, você é perfeita para o programa. Como eu alinho sempre, as minhas au pairs, na maioria das vezes, elas ficam uns Funciona. 2 anos. Faz um ano e aí depois renova mais um no meio do caminho. Sim. No meio do caminho Elas têm já esse renova. direito, com a mesma família ou com outra diferente. elas Mesmo indo escolhem. com 26. Mesmo indo com 26. O importante 27, é embarcar 28, com dentro 26. da idade limite. Tá. E como fica o visto? Como que é o visto para quem quer trabalhar... E estudar? Trabalhar e estudar. No Independente... No geral. Independente do... ou tem... Depende do país. Por Tá. exemplo, uma coisa que é sempre importante, que eu sempre alinho. As pessoas chegam e falam, Lívia, eu quero trabalhar. Então, tá bom. Então, primeiro de tudo, a gente vai vincular isso a um curso, tá bom? Tá bom. Aonde você quer ir? Aí, às vezes, as pessoas me falam, eu quero a Austrália. Muito bem. Aí, a gente começa o quê? Alinhar expectativas. Sempre. Né? Então, alinhar o quê? Quando você quer embarcar? Eu quero embarcar daqui 2 meses. A Austrália, então, já não é mais uma opção. Né? Como é a tua estrutura financeira aqui? Você tem Por que a vínculos? Austrália não é uma opção para embarcar Porque em não 2 dá meses? tempo. Não Primeiro dá. que a documentação para o visto não vai chegar. Segundo que o consulado vai te pedir, vai falar para você, eu tenho pelo menos 4 meses para analisar os seus documentos e te dar um ok. Estados Unidos sem ser au pair tem a possibilidade de trabalho também? Não, porque a Com maior... graduação. É porque a maior comunidade de brasileiros fora Sim. do Brasil é Os Estados Unidos. é um caso à parte. Porque os Estados Unidos, eles têm um programa para universitário, né? Então, o universitário, dentro de uma janela de oportunidade ali, ele pode fazer o programa de férias, né? Então, ele embarca normalmente ali em novembro, volta em fevereiro, ou vai em dezembro, volta em março. São 3 meses. E, na maioria das vezes, ele vai para aqueles resorts, hotéis. E aí, vai fazer o quê, Lívia? Vai tirar neve, né? Vai trabalhar de camareira. São essas as funções. E aí, é um programa exclusivo de trabalho por um tempo determinado. Esse não vai estudar, ele vai só trabalhar. Só trabalhar. Tá. Mas aí você tem que ser universitário, você não pode estar nem no primeiro nem no último ano, né? Você tem que estar numa janela ali de oportunidade. E tem que falar inglês. Muito bem. Tá. Né? Você vai trabalhar num hotel. Nossa, trabalhar em Aspen? Tipo isso. Pode acontecer, né? Pode acontecer. E eu tenho um cliente Eu que sou foi... universitária, posso ir, não? Não, amor. Eu tenho um cliente que foi, ele voltou para o Brasil e o hotel onde ele trabalhou enviou para ele um visto de trabalho. Puxou ele de volta. Pra ele continuar Hoje ele mora em trabalhando. Chicago, sim. Né? Ele trabalhava na Embraer. Ele E tinha ele um cargo foi? muito bom. E ele foi? Ele foi. Isso é uma das coisas que eu mais admiro nos meus clientes, sabia? Eu tenho clientes que largam tudo. Tudo. Eu tive um cliente uma vez que sentou na minha mesa. Ele fazia uma faculdade que ele odiava. Odiava. E ele fazia obrigado, porque para o pai era muito importante. Era o mesmo curso que o pai era formado. Aquela projeção novamente. É. Né? E aí ele abriu o coração dele para mim e disse, Lívia, eu não gosto do que eu faço, tá? Preciso de ajuda, o que eu faço? E aí,
eu trabalho um pouco com venda e, ao mesmo tempo, eu brinco que eu sou um pouco psicóloga. E é natural, mas aí eu faço por amor, eu faço por carinho mesmo. Eu não faço, na verdade, por obrigação. Pensando que eu estou fazendo isso. E aí, esse rapaz, depois do nosso bate-papo, no dia seguinte, ele me ligou e disse assim, Lívia, temos um problema. Falei, o quê? Eu acabei de sair da faculdade e eu tranquei a matrícula. Agora você precisa me ajudar a montar um plano como eu vou contar isso pro meu pai. Mas... Eu falei, nossa, Oi? onde que eu me meti? Entende? Entendi. E aí, enfim, nós bolamos um plano, né? Eu, com os meus altos dos meus quase 40 anos, eu falei, bom, deixa eu pensar agora como mãe, né? Como que eu gostaria de receber essa notícia? Peraí, vamos pensar. No caso dessas possibilidades de trabalho nos Estados Unidos, Aspen, nessa janela dos universitários, janela dos universitários é ótimo, janela. Né? Nessa janela dos universitários, um programa desse custa em média... Eu estou trazendo essa questão dos valores, Lívia, um pouco. Ele é barato também. Porque, assim, é mistificado isso, né? Que intercâmbio é caríssimo, que eu não consigo pagar, que não é para mim. Então, para a gente poder trazer um pouco isso. É o que eu estava dizendo. Existem N tipos de intercâmbio para N perfis de pessoas. Né? Então, assim, existe aquela pessoa que vai fazer 1 ano, existe aquela que vai fazer 2 semanas, e existe aquela que, de repente, fazendo 1 ano, fica muito mais barato do que 6 meses. Tem todo o perfil e configuração de intercâmbio diferente. Esse, em específico, ele está na casa de uns 12 mil reais, mais ou menos. Tá. E aí, a pessoa indo lá trabalhar, ela recebe pelo trabalho que ela fez. Exato. Nesse não. Também. Ela mora dentro do hotel. Né? Então, ela tem um alojamento. Tem uma vida maravilhosa, conhece pessoas vai comer do mundo inteiro. Hotel, né? Vai conhecer um monte de gente diferente. Né? Então, assim, intercâmbio, ele é uma oportunidade, eu vejo, primeiro para quem gosta do novo. Né? Então, eu vou me abrir para uma novidade. E para aquela pessoa que também é mais retraída, mais fechada, se ela vai, ela volta outra. Volta porque lá ela tem que se virar sozinha, Sim. Né? Então, nossa, esse programa é muito legal para quem está em universidade, né? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Olha quanta coisa tem. Existem oportunidades, por exemplo, né? Você pode trabalhar aqueles fast foods, alguns contratam também, né? Então, assim, anualmente é liberada uma lista de empregadores. Então, alguns empregadores abrem algumas vagas exclusivas e aí o que a gente recomenda é, por volta ali de junho, julho no máximo, que o interessado entre em contato, porque aí começa um processo de seleção. Não é porque ele comprou que ele vai ser selecionado. Né? Então, assim, ele vai elaborar um currículo com a nossa assessoria e isso vai ser disponibilizado para essas empresas. Igual quando a gente está procurando emprego aqui. Exatamente. Né? Eu costumo dizer que, mas Deus ajuda. Eu falo, sim, Deus ajuda, mas você precisa entregar o currículo, né? Deus não faz tudo. Se você não entregar o currículo, Deus não vai ajudar você a arrumar um emprego. Não. Tá na hora do nosso comercial aqui? A gente vai para um rápido comercial e a gente já volta. O Vivar é para você. Para um almoço em meio aos negócios e um jantar incrível. Para surpreender alguém especial e encantar seus convidados e clientes. Para fotos belíssimas e momentos descontraídos em família. Para a culinária japonesa super fresca e gastronomia internacional com um toque contemporâneo. Para abrir e fechar com chave de ouro. Para toda e qualquer ocasião. Vivar Gastronomia e Eventos. Surpreende. De volta! E um agradecimento todo especial para o nosso patrocinador, o Vivar Restaurante, que já era o meu restaurante favorito e agora, ainda mais, como patrocinador do TPM Business. Agora, já mora no meu coração. E se você ainda não conhece o Vivar, eu vou te contar que no Vivar você encontra um menu internacional, inspirado nas principais cozinhas do mundo, já que estamos falando de mundo. Como a cozinha italiana, com massas frescas e uma burrata sensacional, a delicadeza da culinária francesa e a exótica culinária Thai. E, é claro, a minha favorita, a japonesa. No Sushi Bar do Vivar, você vai escolher entre opções à la carte e opções de rodízio. E anota aí para você visitar o Vivar ainda essa semana. Você precisa conhecer o menu executivo do Sushi Bar do Vivar, que funciona às quintas e sextas-feiras no horário do almoço, menos aos feriados. E esse menu executivo inclui entradas, combinado e sobremesa por R$ 89,90. Dá para acreditar? Toda a sofisticação do Sushi Bar do Vivar por R$ 89,90? Vivar Restaurante em Taubaté. Acesse as redes sociais para informações e reservas. Confere lá, @vivar.gastronomia.
Falando de tantos países assim, Lívia, existe também algumas possibilidades que a gente falou agora, de Itália, falou de França, quem de repente vai fazer um curso em francês, Le Cordon Bleu, eu não sei se o Canadá atende também Le Cordon Bleu, você sabe disso, não? Existem algumas opções muito específicas, né? Existe, por exemplo, alguns cursos voltados para moda, existem alguns cursos voltados, sim, para gastronomia. Quando a gente fala de Canadá como profissionalizante, a gente também não pode esquecer que a Austrália também tem profissionalizante, né? Existem alguns profissionalizantes na Austrália maravilhosos, muitos voltados agora para algumas áreas que estão, assim, em alta, como, por exemplo, marketing digital. Nossa, fale mais sobre isso. Estou adorando. Sim, marketing digital, desde você, na verdade, trabalhar com mídias sociais, até você, por exemplo, trabalhar na construção de websites. Eles também têm esse tipo de oportunidade. Na Austrália, por exemplo, tem uma cidade maravilhosa chamada Gold Coast. Essa cidade, muitos comparam ela a Miami, né? Só que ela tem, assim... Gold Coast é do lado de Sydney, não é? Não, é lá para cima. Lá em cima? Lá para cima. Fica como se ficasse no nordeste da Austrália, né? Então, assim, é uma área super agradável, um clima absolutamente ensolarado, maravilhoso. Não é toda a Austrália que é assim, né? E, isso é outro mito, as pessoas acham que a Austrália é quente. Não, nem sempre, lugar lá que neva, né? Na verdade, a Austrália existe só nas bordas, né? Nas bordas, né? O grande centro, o Outback, é onde você vai ver os cangurus mais facilmente. E aí, o que acontece? Existem algumas escolas nessa cidade, por exemplo, Brisbane, que é uma outra cidade maravilhosa, que fica ali também pertinho de Gold, onde você tem a oportunidade de fazer alguns profissionalizantes incríveis. Então, algumas dessas escolas, por exemplo, os proprietários das escolas são donos de grandes hotéis. Então, o aluno, ele estuda e depois ele pratica dentro do próprio hotel. Entende? Então, assim, tem uma infinidade. Muitos profissionalizantes voltados para a área de empreendedorismo, existe também. Gestão, liderança, né? Vendas, alguns voltados para a área do turismo, né? Mas a grande maioria, alguns voltados até para a área da saúde. Então, por exemplo, personal. Quem é personal da área de esporte, né? Existem alguns também. E muitos deles, não necessariamente você precisa já ter uma experiência prévia. Eu ia perguntar o seguinte, mas para você fazer você tem que ser formado na área? Não. Aí você tem que... esse é um outro mito, que é o seguinte. O profissionalizante, ele é como... Vamos comparar aqui com o nosso Brasil. É como se ele fosse um Senac. Tá. Senac, Senai. Tá? Então, assim, se você já tem um bacharel nessa área e você aplica olha aí o risco do visto negado. E você aplica um visto para você fazer um profissionalizante numa área igual à sua, não faz o menor sentido. E, ao mesmo tempo, se você aplica para fazer uma área completamente oposta à sua de formação, também não faz o menor sentido para efeitos consulares. Agora, se você aplica para uma área correlata, aí a chance é maior. Entende? Então, imagina que eu sou formada em moda e agora eu resolvi que eu quero fazer um profissionalizante em gastronomia. Pode ter visto aprovado? Pode, mas a chance de negar também é muito grande. Então, assim, tudo isso a gente tem que ter muito conhecimento. Complicado, né? Porque, de repente, você fala, tô querendo fazer alguma coisa completamente diferente, mas por que em outro país, né? Pois é. A Austrália, a gente brinca que o consulado é melindroso. Então, um dos pré-requisitos de um visto à Austrália é uma carta de intenção. O aplicante redige manualmente essa carta. Eu ainda brinco com o meu cliente, derruba uma lágrima nela para ela ficar bem emocionante, né? Para que quando a pessoa leia, ela fale de fato. Esse aplicante ele tem um interesse genuíno em ir para a Austrália, né? Então, a pessoa nunca pode sentar comigo e dizer assim, eu quero ir embora. Não, você pode me contar que você quer ir embora, mas tenta mentalizar que o objetivo não é esse, porque se você deixar transparecer que você quer ir embora, você talvez nem saia daqui. Né? Então, essa coisa de, o Canadá é portas abertas, vai receber o brasileiro, eu vou imigrar. Esse sonho que muitas pessoas têm, primeiro, ele custa muito caro. Segundo, ele demanda que você tenha o inglês. Você não vai migrar para lugar nenhum se você não falar nada. A menos que você simplesmente ponha a mochila nas costas e você vai fazer como muitos fazem e vai viver lá ilegalmente andando de cabeça baixa. Então, se você quiser andar com a cabeça erguida, você tem que sair daqui da maneira correta. Né? Então, começa tendo o inglês, começa tendo um interesse genuíno e a pessoa, ela tem que se preparar financeiramente. Então, de acordo com o desafio que ela se propõe a viver, o investimento dela é proporcional. Quando você estava falando da Austrália, né, eu estava lembrando que, fazendo umas pesquisas aqui, tem alguns lugares no mundo que a gente sabe que estão incentivando as pessoas a irem morar. E na Austrália tem uma cidade que chama
Quairading. Deve ser Quairading. Pois é, são cidades menorzinhas, né? Que Eles acontece? oferecem cerca de 800 mil dólares australianos para... E nessa cidade em específico é para médicos. Sabe o que acontece? Médico clínico que geral. Muitas pessoas não imaginam. Existe um êxodo do habitante local. Então, nós brasileiros queremos ir para lá porque lá é maravilhoso. Muitos que nasceram lá querem ir embora para outros lugares. Assim como nós. Por N motivos. E aí o que acontece? Você pega uma cidade menor e aí as pessoas vão embora. Os jovens vão embora. E aí eles ficam, de fato, com uma deficiência de mão de obra. E para nós é maravilhoso. E aí a gente fala assim, a Austrália, por exemplo, paga em torno de 21 dólares a hora de trabalho. Para um brasileiro que ganha um salário mínimo malemar, o que é um 21 dólares a hora de trabalho? Mas é bom fazer a conta também, né? 20 dólares a hora, mas você vai lá gastar em dólares Sim, também. claro. Só que aí também, assim, o que é inteligente você analisar e raciocinar? O custo de vida de onde você vai morar. Então, se você vai para uma grande cidade, o brasileiro, quando ele pensa na Austrália, ele fala, eu vou para Sydney. Não, gente, E ainda não acho que está indo para a capital, né? E ainda acho que é a capital da Austrália. Não necessariamente, entende? Sydney é uma cidade gigantesca, com vários problemas, como todas as grandes cidades têm, com um trânsito caótico, com um custo de vida elevadíssimo. Então, não necessariamente, eu não sou uma pessoa que levanta a bandeira de Sydney, a menos que o cliente fale, é meu sonho. Eu respeito Ver a muito ópera essa de palavra. Sydney. É seu sonho, então tá bom. Então a gente vai para lá. Você tá aberto a ouvir outras opções? Se estiver, a gente fala de outras coisas. Nessa cidade em si, eles estão em busca de médicos clínicos gerais. As outras especialidades têm. Então, eu acho que é uma coisa para se ficar, para as pessoas ficarem ligadas, porque essas coisas, né, essas necessidades, elas mudam de tanto em tanto isso tempo. como Estados Unidos, Fê. Né? Então, os Estados Unidos anualmente liberam uma lista eles chamam de profissões de interesse nacional. Né? Então, médicos, dentistas, por exemplo, né? Mas aí a gente entra numa outra categoria que daí já não é um intercâmbio que a CEI faz. Porque daí você tem que validar Você vai validar a profissão. A profissão exatamente. é outra história. E, de novo, você tem que ter o idioma. Sempre. Sempre. Amém, Jesus. Amém. Ouviu um amém? Amém. Ok. Amém. Agora, me fala uma coisa, Lívia. Existe como financiar o estudo no exterior ou bolsas de estudo? Como funciona isso? Tirando a questão de você estar fazendo um mestrado, um doutorado, que daí você vai fazer lá. Eu digo no sentido de, pela CEI, por exemplo. Sim, existe como você fazer sim. um financiamento ou uma bolsa no exterior? Como Sim, funciona isso? Então, a gente vai falar de duas situações diferentes, né? Então, a bolsa de estudos para um intercâmbio regular, ou seja, um curso de idiomas, um intercâmbio de férias, um ensino médio, às vezes podemos falar sobre isso, mas eu vou deixar isso de lado por enquanto. Não é comum, tá? Não é a proposta das escolas isso. Uma graduação, sim. Eu tive uma aluna uma vez que ela foi admitida dentro de uma grande universidade na Flórida, numa categoria que eles chamam de in-state tuition, ou seja, é como se ela fosse uma norte-americana, né? Ou seja, as notas que ela tirou nos testes foram excelentes, o inglês dela era muito bom, então ela conseguiu essa oportunidade. Agora, existem, no caso da CEI, quando a gente fala de forma de pagamento, aí sim, aí a CEI ela tem sim um projeto chamado financiamento. E aí é em parceria com um banco, parceiro nosso, né, a CEI Brasil, a gente faz tudo dentro da CEI. Claro que é sempre sujeito à análise de crédito, como todo financiamento, mas a pessoa pode parcelar em até 24 vezes. Ela embarca e continua pagando. E continua pagando. Aí seria a mesma coisa dela fazer, de repente, um empréstimo bancário, só que faz através da CEI. Através da CEI. O banco, obviamente, ele quita com a CEI essa dívida e depois ele segue recebendo desse cliente. E para conseguir essa bolsa de estudo no exterior, por exemplo, eu pensei agora, quem é muito bom de esportes, de repente, pode conseguir? Esporte é uma categoria. Esporte, acho que é a principal categoria, não é? Que a gente mais ouve falar. É uma categoria, não a principal, mas é uma das, né? Então, assim, esporte conta muito. Trabalhos voluntários aqui contam muito. Só que isso não é uma coisa comum para nós aqui, né? As escolas ainda não investem tanto nisso. E aí, os alunos acabam ficando o quê? Ou com o esporte ou com o inglês, né? Então, eu tenho um inglês muito bom. Academicamente falando, eu conheço muito, né, dessas matérias, aquele SAT, por exemplo, que eles aplicam, né, nos Estados Unidos. Cada país tem o seu. E fui muito bem, aí as chances dele aumentam. A CEI, ela tem, né, a chamada mentoria universitária.
Então, já enviei diversos alunos para fazerem faculdade no exterior. Tem vários que estão estudando nesse momento também. E a gente, às vezes, quero reforçar isso, a gente fala assim, eu vou fazer a minha graduação no exterior. Para onde eu vou? Estados Unidos, Canadá. Não, gente, tem um mundo de opções, né? E muitas pessoas, por exemplo, nem imaginam que o leste europeu é um lugar maravilhoso para fazer esse tipo de experiência. E sabe quanto custa? Por ano? Quanto? Na casa de 10 mil euros. O ano. Por ano? Ano. Aonde? A gente está falando da onde, por exemplo? Se você envia o seu filho para fazer uma faculdade em São Paulo, por exemplo, e você vai pagar para ele a faculdade, você vai pagar para ele... Às vezes não, né? Mas se você for pagar uma moradia, o custo de vida dele e tudo mais, ouso dizer que pode chegar a custar até mais caro do que você enviá-lo para um leste europeu. Um lugar, por exemplo, que faz o maior sucesso é a Hungria. Tá. Croácia. Mas aí que idioma que se usa? Inglês. Se usa o inglês mesmo? Sim. Existem grandes faculdades, para você ter uma ideia, na Itália, na Alemanha, que são faculdades internacionais, onde você faz a faculdade em inglês. Uhum. Então, você não precisa saber o idioma uma matéria local. ou outra, talvez, do idioma local? Mas não. A faculdade é toda em inglês. São as faculdades internacionais. Você faz tudo em inglês. Por isso que eu falo, os pais estão preparando os filhos para isso, né? Hoje, por exemplo, antes de vir para cá, de manhã eu atendi uma família que chegou pedindo high school e quando eu vi, eu estava falando de mentoria universitária. Então, assim, as famílias, elas estão cada vez mais, é uma tendência. Vamos conversar dessa história da Hungria, adorei. Então, você vai adorar mesmo. Se eu te mostrar Adorei. o campus universitário, por exemplo, você vai ficar de queixo caído. É uma coisa fora da realidade. Então, assim, não importa. Às vezes, eu me lembro, na minha época, né? Eu já estou nessa idade de falar na minha época. Tudo bem, na nossa época... você lembra que o sonho... Mas a gente vai chegar um dia na idade do Eudes, então ainda fica pior. Mas né? Só que com a pele melhor, né? Isso. Não corta pro Eudes, corta pro Eudes. É uma construção. Então, na nossa época, o que era o incrível? Eu vou fazer faculdade em São Paulo. Vou para Itajubá, né? Eu vou pro Rio. Enfim... Hoje não. Se você passar hoje aqui e você olhar os outdoors das escolas, o que eles estão divulgando? New York, não sei o quê. Faculdade não sei da onde. Faculdade não sei... Você vai pegando vários... Nova York, né? tudo fora do Brasil. Então, é uma tendência, né? Então, assim, quem tem ali, eu no caso, que tenho filhos ainda crianças, né? Eu acredito que daqui... Quando chegar a vez deles, daqui uns 10 anos... talvez não faça nenhum ensino médio aqui mesmo, inteiro. Talvez vá embora mesmo. Entende? E eu acho que tem que ir. Tem que ir. O mundo é muito... Eu acho que tem que esperar um pouquinho mais, Lívia. E sabe o que acontece? Para mim também é difícil como mãe dizer isso, né? Porque a gente quer guardar aqui assim, ó. Nossa, que difícil. Só que é só você fazer uma viagem a turismo um pouquinho, que nem eu fiz recentemente, né? Fiquei 5 dias no exterior, foi uma viagem super rápida. Para você voltar para cá e a hora que você pega a Dutra, Guarulhos, Taubaté, você fala, nossa senhora. Você entendeu? É difícil. Então, assim, você pega uma criança que você está moldando ela super bem, né? Por que não? Por que não prover para ela a oportunidade dela conhecer gente muito interessante, gente diferente, pessoas bem formadas, uma cultura onde as pessoas... Não, eu acho fantástico, mas eu acho que precisa ter um pouco mais de estrutura, né? Você sair, fazer o ensino médio inteiro já, quer dizer, você sai daqui com 15 anos. Não, mas posso te falar uma coisa? Então, eu vou te contar uma coisa. A gente acha que eles não estão preparados para isso. Sabe por quê? Porque aqui a gente segura. É inevitável, por questão de segurança, a gente precisa fazer isso, a gente prende. Eu embarquei uma vez uma moça, a família dela era de Aparecida, uma família muito simples, e eles compraram o mesmo intercâmbio do Nando, tá? O J1, né? Exato, é o J1. A gente pode falar um pouquinho depois sobre ele. Então, o mesmo do Nando, que é o high school nos Estados Unidos. Uma família incrível, super esforçada. Quando chegou o momento de comprar a passagem aérea, o pai dela achou que a nossa passagem estava muito cara. Então, ele achou uma mais barata na internet e comprou. Quando chegou no... Então, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Quando chegou no dia da reunião para embarque, por mais que não tenha comprado comigo, eu olho atentamente e oriento. Então, eu catei aquela passagem dela, eu comecei a olhar, começou a me dar taquicardia. Porque, primeira coisa... Tinha 3 conexões. Não, ela chegava em Nova York, no LaGuardia, e ela tinha que trocar para o John Kennedy. Ah, tá, super pertinho. Começava assim. Então, ela já tinha... A conexão dela não era nem dentro do mesmo aeroporto, ela trocava o aeroporto.
De Aparecida, direto E ela saiu de Aparecida. Ela foi com a Santa também, né? Ela levou foi a Santa, acompanhou ela, certamente. Tem que levar. E na volta ao Brasil, ela tinha uma conexão em Miami de 30 minutos. Entendi. Coitadinho. Então, assim, quando ele comprou essa passagem, ele não observou nada disso. Claro que ela ficou barata, né? Muito mais barata. Só que aí, no dia que essa moça embarcou, o meu coração ficou desse tamanho. Porque a gente sabe da dificuldade que vai ser. 15 anos de idade, chegando em Nova York, tendo que retirar a bagagem, colocar num táxi, fazer um transfer sozinha para um outro aeroporto, entrar lá, achar o terminal, despachar tudo. Então, todo aquele processo, né? E aí, de repente, eu falei pra ela assim, fulana, você vai colocando os stories, qualquer coisa você me avisa, eu tô online. Eu tô acompanhando, tá? Isso era um sábado. Daqui a pouco, aparece um story dela assim, ó. Lembra do Esqueceram de Mim? O Kevin em Nova York, filmando assim, em Nova York? Ela dentro do Yellow Taxi lá, né? Pegou um táxi. Com o celular, filmando Nova York, assim, ó. Trocando de aeroporto plena, maravilhosa. Deu certo. Super. Que bom. Então, esses adolescentes, eles me surpreendem. Ano passado, eu levei um grupo para o Canadá. Saí daqui com 25 adolescentes. Eu, Deus e 25 adolescentes. Né? Eu falei, meu Deus, me ajuda, que dê tudo certo e tal. Gente, mas essa moçada... Você me passa depois a oração. A oração? Você só fala com honestidade, sinceridade, pedir pelo amor de Deus. Você sabe que eles me surpreenderam de uma forma tão positiva. Alguns me chamavam de tia, me deixavam bem irritada com isso, né? Maiores que eu, o tia. Mas, assim, alguns, assim, tão desenvoltos, tão espertos. Imagina a gente tendo que fazer conexão em aeroporto gigantesco e eu conectando aqueles 25 adolescentes, botando cada um num voo diferente, aquela loucura e tal. E aí, momentos que eu tinha que me ausentar para conversar com o pessoal da imigração, explicar quem eu era, que grupo era aquele, e de eu pegar, olhar para mais espertinho e falar, fulana, você tá no comando. Você toma conta agora da moçada para mim. Tá bom, tá bom. E de assumir a função, tipo assim, agora eu sou a Lívia. Entende? Então, assim, eles dão um show de desenvoltura. E por isso que você acha que eles devem sair tão bem em outras faculdades no exterior? Você acha que isso é muito viável? Muito bem. Eu fiquei muito impressionada com essa história da Hungria. Conta um pouco mais, porque realmente, sendo novidade para mim, eu acredito que é novidade para um monte de gente também, Você sabe, né? que esse cliente nosso... Quais são os cursos que tem? N cursos diferentes. N. Esse cliente meu em específico está fazendo TI. E lá é lindo, né? Hã? Nossa, que lugar lindo, Lindo. né? Lindo. Lindo. Engraçado que ele queria Canadá e ele foi parar na Hungria. Né? Isso é o quê? Isso é uma mentoria bem feita. É porque a primeira opção que todo mundo pensa, Estados Unidos, depois pensa em Canadá, e em último caso, ou pensa em Austrália ou Reino Unido, para graduação, né? Canadá é um dos países mais caros do mundo, né? Estados Unidos também é, né? Não necessariamente. Não? Existe a forma correta de você fazer uma graduação nos Estados Unidos, e a hora que eu conto isso para as pessoas, todo mundo fica de queixo caído. Fala, sério? Né? Então, assim, Estados Unidos é absolutamente viável, contanto que você faça o projeto da forma certa. Agora, Canadá, Inglaterra, são lugares muito caros. Então, ele chegou querendo Canadá, e ele foi parar na Hungria. E aí, foi muito engraçado, que eu não podia perder a piada. A mãe dele sentou na minha mesa e disse assim, Lívia, estão oferecendo Hungria pro Ricardinho? O que tem na Hungria? Uma cara incrédula, assim. Eu falei pra ela, húngaro, né? Claro. Ela, ai, Lívia, mas vai ser bom? Eu falei, claro que vai ser bom. Aí eu abri para ela o vídeo da universidade que estavam indicando para ele. Ela terminou de assistir com lágrimas nos olhos. Ela falou, meu Deus, mas que lugar maravilhoso. E aí, assim, você pega um lugar hoje ainda pouco explorado, né? Pouco conhecido. E eu acho que, assim, o brasileiro ele tem que abrir a mente dele, porque o mundo não é tão grande assim. A Hungria faz parte da comunidade europeia, Sim. não? Faz, né? Sim. E o mundo não é tão grande assim, né? Você tem hoje... a gente foca muito em Canadá, Estados Unidos, Inglaterra. Gente, tem N países maravilhosos para você conhecer. Né? Onde você vai ter um altíssimo nível em termos de qualidade de vida. O que é a qualidade de vida? Segurança, estrutura, um transporte público de qualidade, entende? Uma boa alimentação, pessoas interessantes que vão estudar com você, que vão conviver com você. Então, assim, você sair de uma cidadezinha, e vamos ser honestos, Taubaté é pequenininho, né? Então, você sair de Taubaté, vamos falar do Vale, porque eu atendo não só Taubaté, eu atendo muitas cidades aqui ao redor, né? Então, Guará, Lorena, Aparecida, Caçapava, muitas, Tremembé, Santo Antônio, Campos, Ubatuba. Então, assim, todas essas cidadezinhas aqui que estão em torno nosso, você sair daqui e você, de repente, se ver lá na Europa, isso é maravilhoso. Só que, assim, esse lá na Europa, com 10, 12 horas de voo, você chegou. Não é tão longe assim,
E esse plano que você chama, né, de... Como é que você chama no início? De mentoria, não? Como é que você Mentoria disse? universitária? Não, você fala que você começa uma preparação. Projeto de vida. Um projeto de vida. Você acha que deve começar ali com os pais? Tô querendo mandar meu filho. Ele deve começar o quê? De repente com 2 semanas de férias, depois talvez um high school. O que você chama? Então, depende muito da família, Fê. Tem família que está preparada para tudo, né? Como você. Né? Então, quando você sentou lá e falou assim, eu quero esse. Esse intercâmbio que você escolheu para o Nando, por exemplo, é uma família que tem que estar absolutamente preparada. Tem que ser uma família flexível. Às vezes você pega uma família que para ela quer muito, ela sabe do valor, da importância disso, mas ela tem medo. Né? Então, assim, a gente tem que respeitar o perfil de cada um. Se é uma família um pouco mais insegura, né? Às vezes são pais que nunca viajaram de avião. Não viveram essa experiência, não sabem como é, né? Mas querem que o filho tenha, o que é muito louvável, muito legal. Então, assim, se é uma família que tem esse perfil, a gente vai devagarzinho, né? Até no momento que a gente está conversando, eu vou guiando esse adolescente, por exemplo, para um programa onde ele embarca com um grupo CI, com monitores da CI. Aí, a hora que os pais veem que isso existe, eles respiram aliviados. Então ele não vai sozinho. Faz muito mais sentido do que, de repente, fazer um high school. Exato. Por exemplo. Num primeiro momento. Exato. Né? Eu fiquei sem o meu som aqui. Ficou? Mas tá me ouvindo? Tá tudo bem, sim. Tá. Então, assim, posso continuar falando? Pode. Contar? Então, assim, depende muito do perfil da família, tá? Então, tem família que a gente vai devagarzinho. Tem família que a gente vai no tudo. Entende? Que é o caso, por exemplo, de vocês, com o Nando vai. Eu tenho família, eu tô com uma família lá agora, por exemplo, que ele fez comigo de 3 semanas com monitores. E agora ele já está contratando uma boarding school de 1 ano para ir em agosto do ano que vem. Estados Unidos. E é uma família que é a boarding school? A boarding school é quando você faz um high school morando dentro da escola. Tá. Então, você não tem a host family envolvida, ela não figura em nenhum momento. Então, é igual aqueles filmes que você tem as fraternidades, né? Sim. Então, na casa da esquerda moram as meninas com uma professora da escola. Delta, Pi, blá, blá, blá. Delta, Pi e tal, E na casa da direita moram os meninos com um professor, entende? Nossa Senhora. Para manter a ordem. E Jesus, isso é muito Maria legal, José. porque aí eles têm um cronograma de atividades, tá? Maravilhoso. E são, por exemplo, escolas onde o foco delas é preparar o aluno para grandes universidades. Isso existe também. Lívia, eu quero que faça Estados Unidos, mas eu quero que entre em Harvard. Nossa, então vamos fazer um projeto de vida. E nesse projeto de vida, você vai preparando tanto a família quanto essa criança para... Que inicialmente começa como criança, depois adolescente, depois já é um jovem adulto, Isso. até de repente chegar e ele definir e decidir se ele quer estudar fora do país. Isso. Por exemplo, o que Estados Unidos é legal quando você fala de universidade? Estados Unidos, os 2 primeiros anos da graduação, não importa se eu vou fazer medicina, se eu vou fazer moda. Isso é muito legal de falar. Eu vou estudar as mesmas matérias. Que é uma coisa que a gente não tem aqui e que é tão importante, né? Exato. Isso precisava tanto mudar, né? Explica um pouquinho como é que funciona isso, que a gente tem tempo ainda. 5 minutos ainda. Por que isso é muito legal? Quantas são as pessoas que elas começam a faculdade... eu vou fazer administração. Eu vou fazer odonto. Começou, fez Vê o sangue e primeiro morreu. ano... Não aguento mais entrar na faculdade. Aí foi lá, fez a matrícula, pagou vários meses. Vou largar. Perdeu 1 ano da vida. Perdeu 1 ano deixou da vida, passar. vou largar, né? E, de fato, a gente sabe que é muito difícil você escolher a profissão da sua vida com 17 anos. Isso ainda é muito difícil. E uma outra tendência que eu estou observando é... Antigamente, a gente se sentia na obrigação de sair do colégio e entrar na faculdade. Isso já não está mais acontecendo. Eu estou vendo muitas famílias que falam, não, ele vai terminar o ensino médio, ele vai fazer o intercâmbio dele, né? Algumas que não fizeram high school, não, ele vai fazer 1 ano fora e depois a gente vai ver o que a gente faz. E ele vai entrar na faculdade com 19, 20. E está mudando também, né? O intercâmbio para os Estados Unidos. Tem gente indo para a França, tem gente indo para outros lugares também. Tem. Então, assim, eu tenho clientes, por exemplo, que falam, olha, eu vou fazer um pouco aqui, depois eu vou fazer um pouco lá. Eu vou tirar 1 ano para isso. Eu vou fazer 1 ano sabático, né? Nessa idade não tem o sabático, né? Mas, assim, eu vou fazer 1 ano de investimento, vamos falar assim, né? Então, eu vou investir no meu filho. Ele vai fazer um pouco aqui, um pouco ali. Porque, diante da experiência que ele vai viver... a mente dele vai se abrir. Então, não adianta você querer que a mente abra mantendo aquela pessoa dentro da caixinha que ela viveu a vida toda.
né? Então, se ela continuar naquela caixinha, habitando o mesmo quilômetro quadrado que ela viveu durante toda a adolescência dela, e daqui a pouco, quando você vê, ela passou numa faculdade e entra numa faculdade pertinho da casa dela, e a vida dela vai ser exatamente isso aí. E o que eu acho, Fê, é que as pessoas se contentam com pouco, e você não pode se contentar com pouco. Tem muita coisa legal que você pode fazer e que você nem imagina, né? Hoje, vindo para cá, eu encontrei uma pessoa, uma mulher, ela deve ter uns 45 anos, mais ou menos, mãe de um adolescente que está em transição de carreira e que sentou na minha mesa e falou, eu quero 3 meses no Canadá. E o seu filho? O pai vai me ajudar, vai cuidar e eu vou. Porque ela está cuidando dela. Uhum. Ela podia se contentar com o quê? Já tenho 45 anos, tá bom, deixa, vai, já fiz a minha parte. Ela está incomodada com isso. Não é bacana? Entende? Então, assim, ela está nesse movimento, tá? Então, eu outro dia falei isso pra você, né? Falei, Lívia, acho que eu vou estudar um tempo na Espanha, não foi? Foi. Acho que eu cheguei a falar isso pra você, mas aí, de repente, mudei de estudar na Espanha pra levar um grupo de alunos para Londres. Que vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Vamos em novembro, Sim. né? Lívia, olha, eu tenho 1 milhão a mais de perguntas que eu queria fazer, mas a gente vai ter que voltar depois. Vamos combinar de você voltar um dia pra gente falar sobre adolescente? Porque é uma coisa, embora o nosso foco seja business, né? A gente tem que levar em consideração que não deixa de ser um negócio isso, a partir do momento que é um projeto de vida. Sim. Faz toda a diferença na vida desse adolescente que está começando, que está entrando muito mais cedo hoje no mercado de trabalho, porque a gente vê adolescentes hoje, 16, 17 anos, faturando alto já. Né? São as mentes brilhantes. São. E hoje em dia o mercado está mais aberto a todas essas outras opções que existem. Uhum. Então, a gente vai chamar você para a gente falar um dia sobre high school, e aí a gente vai falar sobre os cursos que tem para crianças e tal. Mas eu achei, de verdade, interessantíssimo, porque eu achei que a gente ia falar muito de Canadá. Pois é. E eu achei muito legal a questão também, achei muito importante a questão de você falar que você sai daqui com um curso comprado, mas o emprego você tem que batalhar. Sim, o emprego você sempre vai batalhar. Então, por isso que se você acredita que as coisas vão cair no colo, elas não vão cair. E parte do sucesso da experiência vem justamente da desenvoltura, da atitude de cada um, né? Então, recentemente eu embarquei um casal de universitários, 18 aninhos. Eles deram uma penada lá os 2 primeiros meses, né? Aí as mães me procuram. Ai, Lívia, agora? Eles não estão conseguindo. Eu falei, olha, estranho, porque todos conseguem. Eu acho que eles não estão procurando o suficiente, né? E agora tudo ficou quieto. Então, ou seja, tudo se acertou. Né? Tem que se movimentar, tem que ter atitude, não pode esperar cair do céu. Eu coloquei o meu currículo no LinkedIn. Ninguém vai te chamar. Entendi. Você tem que entrar e dizer assim, posso falar com o gerente? Tá. Oi, tudo bem? Eu sou fulana de tal, eu estou fazendo intercâmbio, eu tenho tantos anos, eu estou disponível para trabalhar. Você tem qualquer função aqui que eu possa ajudar? Se entrega currículo lá também? Não. Não faz diferença. Não faz diferença. Qual é a sua experiência anterior? Eu tenho clientes, por exemplo, aqui, que eram formados em engenharia. Vamos falar de uma área, assim, super... Então, mas faz o currículo de papel e entrega, sei lá, também que nem aqui? Não. Lá no exterior, no máximo, um fala, LinkedIn. Tudo bem? LinkedIn, se você já tiver um inglês muito bom e você estiver se candidatando a vagas maiores. Sim. Agora, se você vai começar, o que eu acho maravilhoso, eu falo para eles assim, aproveita, ninguém te conhece. Não faz diferença o que você fazia no Brasil. Vai viver uma novidade, vai viver uma experiência diferente, entendeu? Vai trabalhar num café, vai fazer um curso de barista. Por que não? Aí eles diziam assim pra mim, você acha que eu consigo ser um garçom? Falou, olha, amor, para você ser um garçom, você vai estar muito bem. Vai estar, né? Então, assim, fique muito satisfeito o dia que você conseguir ser um garçom, porque isso significa que o teu inglês está maravilhoso. Entende? Você entende o cardápio, que você conversa com o chefe, que você explica para o cliente o que ele quer, que você repassa o pedido na cozinha da maneira correta e você vai ganhar muito bem também. Certo. Lívia, o seu @, que a gente devia ter falado no início do programa, e não falei, porque eu fiquei super empolgada aqui com todas as conversas. Fala nessa câmera aqui, o seu @ e dá a sua mensagem final para quem, de repente, sempre quis morar no exterior ou trabalhar no exterior e quer saber alguma coisa, o seu momento com os nossos ouvintes. Muito bem. Bom, pessoal, o meu @ci.taubaté.
Esse é o arroba da nossa loja. Quem entra lá vai ver uma vitrine de clientes que embarcam com a gente. Vai começar a ver também, a Fernanda me animou para a gente começar com os conteúdos legais, né, Fê? Vamos começar a falar bastante de estudo e trabalho. Vamos fazer uma sequência, uma série de informações dessa área que eu sei que agrada muita gente. E se eu fosse deixar uma mensagem para vocês hoje, que eu falo para os meus clientes e vou falar para vocês como se vocês estivessem na minha mesa conversando comigo. Atitude é a palavra-chave, né? Não se contente com a posição que você está agora, com a dificuldade que você está vivendo agora. Não ponha mais dificuldade naquilo que já existe, né? Tente encontrar uma solução. Às vezes você está num momento de transição, independente do que seja emocional, seja profissional, não importa. O que importa é que você, de repente, pense assim, eu vou. Porque se você for agora, você vai se orgulhar de você. Se você não for agora, talvez daqui a 5 anos você pense, poxa vida, eu devia ter tido a atitude para fazer e não fiz. Então, eu deixo isso como a melhor dica que eu posso dar. É o tal antes o feito do que o não feito, né? Exatamente isso. Tá certo. Lívia, muito obrigada. Adorei receber você aqui. Eu também. A gente se vê. Beijo, Obrigada. gente. Tchau, tchau. Tchau.